Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E como promessa é dívida, olha só o que a gente tem por aqui. E nem demorou tanto dessa vez, viu? Se para toda ação existe uma reação, qualquer artista que lance uma música, alguma coisa ele está esperando que aconteça. Só que às vezes o que acontece é algo totalmente além da expectativa que ele tinha para aquele trabalho em específico. Nessa parte 2 da nossa listinha de hits que aconteceram quase que de forma acidental, a gente vai trazer aqui mais 13 grandes sucessos que ou o artista ou a gravadora não enxergaram o potencial que aquela música tinha no ato do seu lançamento, e daí foi o público que foi lá e mostrou isso pra eles, ou que até teve uma tentativa, mas não saiu da forma esperada em um primeiro momento, e o acaso que acabou proporcionando o que veio pela frente, ou simplesmente não era a hora certa e quando o próprio artista já estava em um outro momento, em um outro rolê, a demanda do público foi lá e fez ele voltar naquele trabalho que talvez ele já nem lembrasse mais. Chega até a ser irônico, né? Ver que ao mesmo tempo que tem uns tentando de tudo, outros conseguem de uma forma tão fácil. Mas cada caso é um caso e também não dá pra contar com a sorte o tempo todo, né? Antes que alguém pergunte sobre envolver da Anitta, que tá aí dominando a América Latina com El Paso de Anitta, a gente já fez um vídeo só sobre ele, porque esse era um caso que tinha muitos detalhes pra gente colocar aqui. Mas antes da gente começar os de hoje, vamos aqui só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Se eu perguntar para vocês, resposta rápida, qual a primeira música da trilha sonora de Crepúsculo que vem na cabeça de vocês? Alguns podem responder The Cold, do Paramore, acho que para alguns pode ser Supermassive Black Hole, do Muse, mas eu tenho certeza que para muita gente aí, a primeira resposta que veio foi essa daqui. Lançada de forma promocional com uma contagem regressiva para o álbum da trilha sonora de Amanhecer Parte 1, além de ter sido um grande sucesso de bilheteria na época, Crepúsculo também ajudou a emplacar alguns sucessos nas paradas, como bem foi o caso de A Thousand Years, da Christina Perri. Só para refrescar aí a memória para quem não lembra, na teoria pelo menos, o tema principal de Amanhecer Parte 1 era o single It e Rain, interpretada pelo Bruno Mars, que também fez bastante sucesso, pegou top 3 na Billboard, entrou nas paradas do mundo inteiro e tudo mais. Mas isso aí já era meio que o esperado, né? Já que ela era a música principal do filme. O que certamente a equipe que fez a curadoria da trilha sonora não esperava, era que A Thousand Years fosse ser um sucesso ainda maior. E não só naquele momento, né? Porque essa é uma música que até hoje, 10 anos depois, você piscou, ela vai estar tocando em algum lugar. Esse é até um caso que me lembra um pouco Always Remember Us This Way, da Lady Gaga, para a trilha sonora de Nasce uma Estrela, que também a princípio não estava planejada para ser um single, mas ela foi tão bem recebida que acabou sendo elevada a esse posto e até acabou descolando a indicação a música do ano no Grammy em 2020. Mas voltando aqui na Christina, foi uma surpresa tão grande o sucesso que a Thousand Years fez, que no ano seguinte ela foi novamente convidada para fazer uma continuação da música, que seria utilizada no último filme da saga, o que acabou rendendo então A Thousand Years Part 2, versão essa que conta ainda com a participação do ator e cantor Steve Kazee. Essa, no entanto, não havia sido a primeira vez que uma situação parecida como essa havia acontecido com a Christina, já que o primeiro boom que ela teve na sua carreira veio justamente de uma forma que ela nem poderia imaginar. Na época, ainda sem sequer ter uma gravadora, um amigo da Christina mostrou a faixa Jar of Hearts para um outro amigo dele, que por acaso era um bailarino que estava competindo no programa So You Think You Can Dance. Ele gostou tanto que usou a música em uma das suas performances no programa, e além de ter recebido bastante elogios, ele acabou dando por consequência uma carreira para Christina. A música bombou logo após o programa ir ao ar, ninguém sabia quem era Christina Perri até então, mas foi aí que as portas começaram a se abrir para ela, as gravadoras começaram a correr atrás da Christina, e o resto dessa história eu acho que cabe mais em um outro vídeo só sobre ela, porque senão a gente vai começar a fugir do tema de hoje. Uma das eras pop mais bem trabalhadas aqui no Brasil nesses últimos anos, está sendo aí sem dúvidas a Doce 22 da Luísa Sonza, e ela já tinha tanta certeza de como seria o começo, o meio e o fim desse projeto, que já estava ali tudo esquematizado antes mesmo da primeira música sair. Luísa preparou os clipes de VIP e Melhor Sozinha para serem lançados simultaneamente no mesmo dia do disco, os singles futuros foram trancados e sendo divulgados um a um, cada um já com seu clipe. Ou seja, né, ela nem deu espaço para ver como o álbum iria performar e já sabia exatamente o que ela iria fazer com aquele repertório. Mas eis que na hora em que a galera foi lá e escutou o disco, eles escolheram a favorita
E coube aí a Luísa fazer o que dava àquela altura, né? Com exceção de Modo Turbo, que acabou entrando no disco também após ser lançada quase 7 meses antes, Penhasco se tornou a música do Doce 22 com o melhor desempenho nas plataformas. Na época em que ela saiu, chegou a alcançar o 2º lugar no Spotify Brasil e de certa forma até ofuscou um pouco os singles oficiais na época. E apesar de não ter ganhado um clipe oficial, por motivos que a gente já explicou aqui quais foram, a faixa ganhou uma bela atenção da Luísa e foi promovida de outras maneiras, como apresentações em programas de TV e premiações no ano passado. Ring the Alarm é sem dúvidas uma das músicas mais poderosas da nossa Queen Bee, mas foi por muito pouco que quase ela não tirava a vez daquela que seria o maior hit do ano de 2007 nos Estados Unidos, bem como uma das maiores a nível mundial naquele ano. Após Deja Vu abrir os trabalhos do 2º álbum solo da Beyoncé, Ring the Alarm foi anunciada como a 2ª música de trabalho do disco e teve uma divulgação bem forte até, com uma performance bem poderosa no VMAs de 2006 e tava até que tudo indo ok, com a faixa chegando a alcançar a 11ª posição na Billboard. Até havia um plano para lançar Irreplaceable como segundo single, mas por a música soar muito pop, a equipe dela achou que ela poderia não ter uma boa aceitação nas rádios de R&B e acabou deixando ela ali um pouquinho em segundo plano. Essa, que era uma visão bem diferente da gravadora dela no Reino Unido, que pediu para lançar Irreplaceable como segundo single no país, cara, sucesso instantâneo. Em apenas 3 semanas de lançamento, Irreplaceable já havia chegado ao 4º lugar na parada britânica e, após perceber o desempenho que a música teve por lá, 4 meses após o lançamento no Reino Unido, em fevereiro de 2007, Irreplaceable foi finalmente enviada para as rádios dos Estados Unidos e lançada digitalmente no iTunes de lá e, ao longo do ano, essa se tornou a música mais bem-sucedida do país. Já pensou se a Columbia Records do Reino Unido nunca tivesse feito esse teste? Um clipe provavelmente não ia faltar, né, porque o B-Day já era um álbum visual, mas provavelmente, certamente eu diria que essa seria um daqueles casos em que a gente passou o resto da vida se perguntando, cara, mas por que ela nunca lançou isso como single? Tipo, sabe quem? Katy Perry com Walking on Air. Eu sei que pro tema desse vídeo a música que atende os critérios é Dark Horse, mas cara, às vezes eu real fico me perguntando, será que a Katy pegou tanto ranço do público ter feito ela trabalhar Dark Horse, que só de raiva ela também nunca lançou Walking on Air como single? Pra quem não lembra, durante a divulgação do Prism, a Katy divulgou 2 trechinhos de 2 músicas que ela ainda não havia lançado, um trechinho de Walking on Air e um trechinho de Dark Horse. E daí ela fez uma enquete pra saber qual dessas duas os fãs queriam que ela divulgasse primeiro. O resultado? Dark Horse. Só que eu acho que por um erro de logística ela acabou fazendo isso algumas semanas antes do lançamento do 2º single oficial do disco que ainda ia sair e que já havia sido escolhido, que seria Unconditionally. E daí o que foi que aconteceu? Enquanto ela queria lá divulgar Unconditionally, fazer a divulgação da música, o pessoal ficava, ué, mas a gente quer Dark Horse. Acho que faltou ali calcular um pouco melhor o impacto que divulgar um single promocional antes de um oficial poderia causar, mas ao mesmo tempo que ela manteve ali firme a agenda de Unconditionally, e ainda bem, né, porque as performances desse single foram lindíssimas, Dark Horse já tava lá, ó, conseguindo posições bem mais altas só com as vendas digitais. Tudo isso prejudicou um pouco o que ela pretendia alcançar com Unconditionally, mas pelo menos quando ela focou em Dark Horse, deu tudo certo também, e a música foi aí esse baita sucesso que todo mundo conhece. E na verdade ela já era um sucesso até mesmo antes disso, porque antes mesmo do clipe sair, a música já estava 3 semanas em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Muita gente até achou que o single que viria depois seria justamente Walking on Air, mas esse daí foi um gostinho que ela nunca quis dar pra gente. Esse caso da Katy até lembra um pouco da Ariana, que também ignorou por um bom tempo o pedido do pessoal para que ela lançasse Breathing como um dos singles do Sweetener, algo que ela só foi dar o braço a torcer quando a música já estava sozinha lá, ó, escalonando nas paradas do mundo inteiro. Nesse caso foi um pouco mais rápido, até mesmo porque era Sweetener, como todo foi, bem mais rápida, mas após divulgar a música em agosto, no mês seguinte, de forma totalmente espontânea, a música já estava no top 40 dos Estados Unidos, e só depois disso foi que a gravadora foi lá e oficializou Breathing como single. No entanto, eu sinto que a Ariana nunca teve muito afim de trabalhar ela, tanto que o clipe oficial da música, no caso o oficial mesmo e não aquele do porquinho, só foi lançado depois que ela já havia lançado Thank You Next como primeiro single do seu próximo álbum. Thank You Next foi lançada no dia 3 de novembro de 2018,
O clipe de Breathing só foi sair, vocês podem olhar aí no YouTube, no dia 7 de novembro, também de 2018. Ficou ali tudo um pouco atropelado, porque Thank You Next já foi gigante desde o dia em que o single saiu. E apesar de Breathing ter conseguido ótimas posições pelo mundo, eu acho que se ela tivesse ali um pouquinho mais de tempo, se tivesse sido tratada com um pouquinho mais de carinho, se tivesse dado ali um pouquinho mais de atenção, ela até poderia ter conseguido números ainda melhores. Mas como a Ariana queria tanto começar a era Thank You Next, foi aquilo. Ok gravadora, ok fãs, vocês querem um clipe de Breathing? Tá aí. Mas, Thank You Next, já tô aqui em outra. Alguns casos dessa lista poderiam facilmente entrar na categoria Sleeper Hit se não fosse o fato de cada um já ter abandonado a divulgação dele para focar em outros trabalhos. Mas um que eu tenho até dúvidas se Sleeper Hit seria mesmo a melhor definição é o caso do Renato Russo com a sua grandiosa Mais Uma Vez. Lançado originalmente em 1987 em uma parceria com a banda 14 Bis, mas sem fazer ali qualquer tipo de sucesso na época, levou exatos 16 anos para a música explodir nas rádios do Brasil, quando 7 anos após o seu falecimento, uma versão solo de Mais Uma Vez foi divulgada apenas com os vocais do Renato. Nesse caso, o acidente, vamos dizer assim, que fez a música explodir foi a escolha dela para fazer parte da trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas da Globo, o que até me deixou assim na dúvida se valeria ou não incluir ela aqui, porque isso não foi exatamente assim tão ao acaso. Mas, por se tratar de uma música que já estava aí no mercado há mais de 15 anos, que só foi relançada em um álbum póstumo, e que na verdade só foi possível no último momento por a equipe encontrar uma fita cassete onde tinha gravado a versão demo só com os vocais do Renato, e que só por conta de tudo isso, a versão que se tornou um clássico no Brasil foi possível de ser lançada, eu acho que vale. É claro que o sol vai voltar amanhã. Se na parte 1 do nosso vídeo a gente teve o caso de Super Bass, que despontou como um hit após um tweet de Taylor Swift, dessa vez a gente tem aqui um caso nos mesmos moldes, mas envolvendo dois canadenses. Até o momento, Carly Rae Jepsen era apenas uma artista local que, após lançar o seu primeiro álbum depois de participar do Canadian Idol, se preparava em 2011 para lançar um EP com algumas músicas novas, entre elas uma chamada Call Me Maybe. A música já circulava em algumas pequenas rádios do Canadá, mas sem nenhum tipo de grande exposição, até que um dia Justin Bieber estava em casa, ligou o rádio, escutou ela tocando e foi lá no seu Twitter, postado junto com o link da música, e disse: "Essa é provavelmente a música mais chiclete que eu já ouvi na minha vida." Bastou isso para a vida da Carly mudar do dia para a noite. Milhões e milhões de seguidores. Scooter Braun, empresário do Bieber, também assinou para ser empresário dela. Bieber, Selena Gomez e alguns amigos fizeram um vídeo caseiro dublando a música. O EP Curiosity foi lançado em fevereiro. E a música, que já não parava de ganhar popularidade, ganhou um impulso ainda maior quando o clipe saiu em março e viralizou demais também. Alguns meses mais pra frente, o álbum Kiss, que muita gente acha que é o primeiro dela, mas na verdade é o segundo, já estava sendo lançado. Carly Rae Jepsen estava por todo lugar, e apesar de tudo isso ter acontecido 10 anos atrás, eu tenho certeza que para muita gente aqui ainda é bem viva a memória de que simplesmente não tinha como você escapar de Call Me Maybe. E pensar que tudo isso começou por um simples tweet. O lance é que não era um tweet de qualquer pessoa, né? Nesse caso é até uma pena que muita gente tenha resumido a Carly apenas a essa música, mas pelo menos ela tá aí até hoje com um público bem fiel e que não larga a mão dela por nada. E aproveitando que a gente falou dele lá no comecinho, quando o Bruno Mars surgiu, o cara já foi ali emplacando um hit atrás do outro. Do seu álbum de estreia, singles como Just The Way You Are, Grenade e The Lazy Song, todos foram grandes sucessos, sem contar o próprio disco em si, né, que consolidou o Bruno, logo com seu primeiro projeto, como uma das principais revelações da música pop e R&B que surgiram na década passada. Lançado em outubro de 2010, em números atualizados, o Doo Wops and Hooligans já vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo, e foi um projeto tão bem sucedido que até o que ele nem havia planejado para ser hit, acabou sendo. Quase que nos mesmos moldes do caso da Beyoncé, Talk to the Moon foi uma música que a princípio só foi lançada como single de trabalho em um único país, a pedido da filial local da gravadora, e nesse caso, foi a filial brasileira da Warner Music. A música foi extremamente bem trabalhada por aqui, tanto que é uma das músicas mais conhecidas do Bruno no Brasil.
Colocar ela na trilha da novela Insensato Coração ajudou bastante. No entanto, as rádios também foram muito importantes e garantiu a Talk to the Moon várias semanas em número 1 por aqui. Por vários anos ela teve aí esse status de hit apenas no Brasil, mas graças ao TikTok, agora em 2021 ela começou a aparecer nas paradas de vários países do mundo, quando o Bruno claramente já está em um outro momento totalmente diferente. Mas uma prova de que, apesar de tudo, ela sempre foi uma música bastante popular, até mesmo nos Estados Unidos, onde ela nunca foi trabalhada de alguma forma ou recebeu algum tipo de divulgação. Por lá, a música já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Imagina se fosse um single. Esse é um tipo de vídeo que daria pra gente fazer uma versão só de K-pop, porque de Rolling the Wonder Girls, a Anti-Romantic do TXT, a The Eve do EXO, tem aí vários casos. Mas um que aconteceu bem recentemente, que a gente viu aí tudo isso se construindo, foi o da Lisa com Money. Apesar da YG ter escolhido e investido bem mais em La Lisa como debut solo da Lisa, baita clipe, mega produção, performances na TV e tudo mais, a faixa bônus que acompanhou o single principal acabou tendo um desempenho bem maior no mercado internacional. E mesmo sem um clipe oficial, apenas o vídeo da performance que Money ganhou garantiu a música mais views, mais streamings e charts em geral pelo mundo do que o carro-chefe do projeto. Como no K-pop tudo é bem mais regrado, esse sucesso espontâneo de Money não impulsionou para que a Lisa lançasse um álbum solo ou algo assim, até mesmo porque isso nunca teve nos planos da empresa dela e no K-pop não é exatamente assim que as coisas funcionam. Mas pelo menos garantiu aí uma divulgaçãozinha um pouco maior do que a gente estava esperando. Talvez não o suficiente, mas pelo menos foi melhor do que nada, e vindo da YG ainda mais, foi até lucro. Além de um enorme sucesso de audiência, por vários anos, Malhação foi aí mestre em ditar quais seriam os hits de cada estação aqui no Brasil, e toda a vida que o álbum da trilha sonora de cada temporada era lançado, sempre estava lá entre os mais vendidos aqui do país. E quando na temporada de 2004 a atração ganhou um pequeno núcleo musical, até quem não tinha um nome na música descolou através da trama uma carreira no pop. Nesse caso, apesar da Vagabanda não ter feito aí uma transição da ficção para a realidade, acho até que essa nem era a intenção dos outros atores que faziam parte dela na história, tipo, virar um cantor de verdade. A Marjorie este ano, que há tempos já vinha procurando um espacinho para soltar a voz dela, acabou pegando as composições apresentadas nos episódios e lançando no seu auto-intitulado álbum de estreia, lançado em 2005 pela Universal Music. Você Sempre Será e Por Mais Que Eu Tente foram duas das músicas mais tocadas do ano no Brasil em 2005 e ajudou para que o disco dela vendesse mais de 300 mil cópias por aqui. E com isso a gente conclui que um dia a Marjorie este ano saiu de casa e foi fazer um teste para atuação, e além de ter se consolidado hoje como uma das principais atrizes do Brasil, acabou alavancando também a sua carreira como cantora. Posso tentar te esquecer, mas você sempre será. Uma estratégia bem comum nesse mundinho pop, e que é até o contrário desses casos que a gente está citando hoje, é o artista ir lá, lançar um single, investir, e daí, quando a expectativa não é atingida, falar que foi apenas promocional. Esse pode até ser um tema de um outro vídeo que a gente pode fazer mais pra frente, mas, seguindo aqui com o nosso tema de hoje, tem um caso que é até curioso, porque com ele aconteceu exatamente isso, só que como um pouquinho mais pra frente a música explodiu, eles tiveram que voltar atrás e oficializar novamente a música como single. Foi tipo, é single. E agora não é mais single. Agora é single de novo. Em setembro de 2010, a faixa Lights da Ellie Goulding foi anunciada como o primeiro single do relançamento do seu álbum de estreia, mas após o seu lançamento, a faixa atingia apenas a 111ª posição no Reino Unido, a gravadora dela mudou um pouco ali o rumo das coisas e passou a priorizar um cover que ela havia feito de Your Song, do Elton John, e que por causa de um comercial de Natal que estava rolando no país na época, bombou demais no UK, e eventualmente a música acabou chegando ao número 1 na parada britânica. Parecia que Lights já havia rendido tudo que ela poderia render, e quando a Ellie já havia até lançado Anything Could Happen como primeiro single do seu segundo álbum, Lights ressurgiu no segundo semestre de 2012, quase 2 anos depois, com as pessoas descobrindo ela na internet, e alcançou o primeiro lugar nas rádios dos Estados Unidos e o segundo lugar no Hot 100 da Billboard. Olha aí que virada! Foi muito bom pra Ellie porque naquele momento ela ainda estava começando a divulgação do Halcyon.
foi lá e incluiu Lights no disco sem problema algum, e é até por isso que Lights é uma música que aparece em 2 discos diferentes da Ellie. E apesar do que era pra ter acontecido em 2010 só ter acontecido em 2012, aqui vale demais aquele ditado de antes tarde do que nunca, né? Agora um caso que é o suco desse nosso tema de hoje, Kelly Clarkson já estava quase finalizando a divulgação do seu 7º álbum de estúdio, o Piece by Piece, de 2015, quando após uma performance totalmente não programada, tudo mudou. Algo que até causou ali uma pequena revolta nos fãs dela, é que na época a Kelly havia sido convidada para se apresentar na edição do Grammy daquele ano e em um dos episódios do American Idol, e os dois iriam acontecer em datas bem próximas. Como o Grammy é cheio aí dessas regras invisíveis, por se encontrar em um momento mais pessoal e por fazer mais parte da sua história, entre escolher um e outro, a Kelly optou por se apresentar no American Idol, e quando ela fez aquela performance acústica da faixa título do Piece by Piece, a galera parece que enxergou algo que elas ainda não haviam percebido por trás daquela música. E instantaneamente, Piece by Piece foi parar no primeiro lugar das mais vendidas do iTunes, todo mundo começou a pedir para que ela lançasse aquela versão em piano como single, o que acabou acontecendo no finalzinho de fevereiro e explodiu. Foi até, aliás, com essa música, o único top 10 que a Kelly teve do álbum. A música também passou a ter um reconhecimento bem maior depois de tudo isso, tanto que a Kelly até brincou com o fato de que para ela conseguir uma indicação ao Grammy a partir daquele momento, já que no ano seguinte Piece by Piece foi indicada na categoria Melhor Gravação Pop Solo, ela aparentemente agora tinha que chorar em rede nacional. Como esse vídeo provavelmente já ficou bem longo, eu nem sei quantas partes ele pode render, mas apesar de já ter uma listinha bem grande quando a primeira parte saiu, e que ficou ainda maior depois que eu li os comentários da outra edição, caso vocês queiram mais curiosidades sobre esses sucessos que aconteceram de forma não programada, falem aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!